Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a professora Liliane Peron e esse é o meu canal. Nós vamos fazer agora o vídeo número 2, falando sobre o Egito. Seja bem-vindo, aproveite essa aula que você goste bastante. As fases da história, né, de um povo tão antigo nem sempre é muito fácil, né? Mas no Egito você tem uma peculiaridade um pouquinho diferente. Você tem o Alto e o Baixo Egito, o Egito do Norte e o Egito do Sul, que será unificado então pelo faraó chamado Menes. Né? E aqui embaixo, nessa página do livro, você pode observar cada uma das características desse antigo reino, médio reino, novo reino e baixa época. Você pode fazer a leitura dele e ele vai estar explicando peculiaridades sobre esse período de cada um desses períodos da história do Egito, tá? Uma coisa bem importante que a gente tem que lembrar, que vai estar presente neste capítulo por bastante tempo, é uma definição de dinastia. Dinastia é o governo de uma mesma família estando no poder, né? Então pense você e a sua família, aí esse mesmo sobrenome vai ficar no poder por muitos anos. Não significa que é a mesma pessoa, mas é a mesma família, né? E o poder está passando de pai para filho. Fala anterior, né? As pirâmides, elas nos encantam, a gente gosta bastante delas, né? E aqui você tem algumas peculiaridades, ó. Eu busquei do nosso próprio livro didático, né? Tem um recorte ali, como seria a pirâmide de Quéops. Como eu já falei anteriormente, por muito tempo ela foi uma das maiores construções que existiam, né? Então ela tem ali a câmara do rei, a câmara da rainha, né? Então lugares bem apertadinhos para se passar, para poder então, né, ter acesso a esses locais onde ficariam então depositado o corpo deles após a morte. Lembrando que o corpo dele era mumificado, tá? Quem poderia ser mumificado? Quem tivesse dinheiro para pagar. A mumificação ela era cara, tinha que embalsamar o corpo, mumificar. Então, quem tivesse dinheiro para pagar poderia então ser mumificado, né? A pirâmide era apenas para os faraós, e as pessoas então mais ricas que fossem mumificadas ficavam em outros túmulos que não eram as pirâmides. A complicada escrita egípcia, né, chamada hieroglífica, ela ficou bastante esquecida, até que foi encontrada uma pedra chamada Pedra de Roseta. Essa que está do ladinho aí, que também está no seu livro didático, né? Essa pedra, ela continha, então, 3 inscrições diferentes, em línguas diferentes, inclusive na língua egípcia. Então, através dessa pedra foi possível fazer a tradução, então eles conseguiram estudar um pouquinho mais sobre essa língua que era um pouquinho difícil, né? Do ladinho nós também temos ali a construção de um papiro. O papiro era um papel bastante antigo, então eles faziam essa forma ali e eles iam macetando, né, amassando essa plantinha que é chamada papiro. Então eles formavam então os primeiros papéis para poderem se comunicar, né, porque nem sempre teve facilidade como a gente tem nos dias de hoje. Egípcia, né? Os egípcios eles eram politeístas, ou seja, eles tinham uma crença em bastante deuses, tá? E eles também, os deuses deles, eles eram uma palavra bem grande, tá? Antroposomórficos. Isso significava o quê? Que os deuses podiam ter formas humanas ou formas de animais, tá? Vamos misturar as duas, né? Como nós já falamos anteriormente, eles tinham uma crença muito forte na vida após a morte. Na verdade, eles viviam a vida presente se preocupando, se preparando para essa vida que teria após a morte, tá? E aqui embaixo ó, tem vários desenhos com alguns desses deuses, tá? O deus Ra, Osíris, Ísis, Anubis, cada um deles tinha uma responsabilidade especial, né, nessa crença egípcia. Por exemplo, o Anubis ele era responsável por conduzir os seres humanos após a morte. Tinha um tribunal chamado Tribunal de Osíris. Obviamente, né, a crença deles era assim: quando a pessoa morria, ela era levada até esse tribunal e o coração dela seria colocado em cima de uma balança. E se a balança ela equilibrasse, eles colocavam o coração de um lado e uma pena de ganso do outro lado. Se equilibrasse, significava então que ele teria um bom lugar após a morte. Se o coração fosse mais pesado, significava que ele não teria um bom lugar após a morte, tá? Então foram encontrados vários desenhos em alguns locais, né, em paredes de pirâmides, mostrando esse ritual, né, que eles deveriam fazer, ok? Como eu já falei anteriormente também, né, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, mas durante um período, o faraó chamado Akenaton, ele percebeu o quê? Que a religiosidade ela ocupava uma parte muito importante, muito grande na vida dos egípcios. Então, por um período, ele decretou a monolatria. O que significa isso? Era adoração a apenas um Deus, tá? Monolatria é diferente de monoteísmo. No monoteísmo, nós acreditamos que existe apenas um Deus. Na monolatria, ele acredita que pode haver mais de um Deus, mas adora apenas
um Deus, né? Por que esse faraó fez isso? Por conta, então, que ele percebeu que as pessoas estavam se dedicando muito a vários deuses, né? A história do Egito, ela é bastante peculiar e você tem dentro do Egito a presença do povo hebreu, que vai ser um capítulo que a gente vai estudar posteriormente, né? Os hebreus, eles estiveram no Egito quando? Quando José, que foi vendido para o Egito, né? Então ele vai trazer todo o seu povo para morar ali no Egito e depois vão ser feitos escravos. É uma história bastante conhecida da grande maioria de todos nós, tá bom? Um forte abraço, esse foi um pouquinho da história do Egito, nós vamos continuar trabalhando ela um pouco mais adiante. Um forte abraço, obrigada pela companhia e até a próxima.